Seja bem-vindo ao vídeo que vai te ajudar a criar projetos com banco de dados utilizando a linguagem Python com SQLite 3. O código já está feito e vamos ter as operações básicas de um banco de dados, que é adicionar, ler, atualizar e deletar. Nessa aula vamos ficar apenas na parte de linha de comando. Então você vai ver os resultados lá no Shell. No próximo vídeo, já vamos colocar interface gráfica nisso aqui. Então vamos lá. Já importa a biblioteca SQLite 3 e ela não precisa ser instalada. Tá? A partir das versões aí 3 do Python, ela já vem junto. Então a minha é a mais atual, a 3.13.1. SQLite 3 já vem junto. Então importe SQLite 3. Depois você cria um objeto chamado conexão para você poder se conectar com o banco de dados. Connection é igual a SQLite3.connect. E aí você vai colocar entre aspas duplas o nome do seu arquivo, que é a base de dados. No meu caso eu escrevi mydatabase.db. Logo após você cria a sua tabela. Então um banco de dados nada mais é do que um conjunto de tabelas, que essas tabelas vão ter os dados propriamente ditos, em colunas e em linhas. Cada coluna vai ter o seu nome e o seu tipo. Para você criar uma tabela, caso ela não exista, eu costumo fazer assim, você vai fazer connection.execute. Abre parêntese, 3 aspas simples e vamos usando os comandos SQL. Pula uma linha e escreve exatamente o que está aqui. Create table if not existe e o nome da tabela. No meu caso, eu coloquei só como nome pessoa. Então, o nome da minha tabela é pessoa. Depois, abre outro parênteses e você vai colocar agora as colunas. A primeira coluna minha é definida como código. Isso aqui é um número inteiro para a gente poder procurar dentro da tabela. Então, cada linha criada, esse código ele vai ser somado. Então, código 1, código 2, código 3, como se fosse a identificação de cada linha da nossa tabela. Então, eu defini o nome de código, ele é tipo inteiro, uma chave primária, e ela é auto-incrementada. É o que eu falei, a cada linha adicionada, esse valor vai sempre somando em mais um. Depois, criei outra coluna chamada nome, que é do tipo texto, vírgula, idade, que é do tipo inteiro. Pula uma linha, parênteses, pula outra linha, 3 aspas simples e fecha o parênteses. Aquele parênteses lá em cima. Prontinho. Se a tabela não foi criada, ela vai ser criada. Então, olha só. Aqui na pasta, eu tenho nada de banco de dados, certo? Eu só tenho o nome do arquivo aqui em Python. Se eu executar esse programa, o arquivo vai aparecer ali. Executei, posso fechar e olha só, o arquivo já apareceu, mydatabase, beleza. Depois, vamos fazer a criação de um outro objeto, que é o cursor. Imagina esse objeto como se fosse o cursor do mouse em uma tabela de Excel, por exemplo. Imagina dessa forma que eu acho que fica fácil de entender. Connection.cursor, que é essa função aqui. Beleza. Agora temos 4 funções. A função para adicionar dados na tabela. Então, para você adicionar, você precisa colocar os parâmetros que você quer. Então, vamos adicionar o nome e a idade. O código não precisa, porque é o que eu falei, ele já é auto-incrementado. Para você adicionar, você vai escrever dessa forma aqui. Cursor.execute, insert into pessoa, que é o nome da tabela, tá? Lembra? Aqui em cima, ó, o nome da tabela é pessoa. Insert na tabela pessoa, o nome, vírgula, idade, values, tem que colocar essas interrogações e por último o parâmetro. Esse código aqui já vai adicionar os valores na base de dados. Depois, para você registrar de fato esse comando, você usa connection.commit. Aqui eu estou só printando na tela para a gente saber o que foi feito. Dados adicionados, em seguida pulei uma linha. Função para ler a tabela, def_ler, não recebe nenhum parâmetro, printa na tela nova leitura, depois eu crio um objeto aqui só para poder fazer a interação no laço for, tabela pessoa é igual a cursor.execute, select from pessoa. Então, esta estrela significa selecione tudo da tabela pessoa. Depois você põe um ponto, fetch all. De fato, ele vai
capturar esses valores e vai jogar tudo num formato de lista para dentro desse objeto criado, tabela pessoa. Venho em for, escrevo for dados, aqui você pode escrever o que você quiser, pode colocar qualquer nome aqui, então é for dados em tabela pessoa. Eu acho que assim fica fácil de entender. Ele vai percorrer cada valor dentro da lista e vai printar os dados. Depois, pula uma linha, tá? Isso aqui é só para a gente poder visualizar. Depois, função para atualizar os dados. Def atualizar, código, nome e idade, certo? Executando o cursor.execute, update na tabela pessoa, set nome, set idade e o código dela. Depois, commit para isso tudo funcionar. Em seguida, deletar uma linha. Recebe apenas o código dessa linha e vai deletar tudo que estiver lá. Cursor.execute, delete from pessoa, where código. Então, qual é o código? Recebe o código. Ele é escrito dessa forma mesmo. Tem uma vírgula aqui sozinha. Em seguida, commit e printa uma linha. Os últimos comandos é você fechar a conexão com o banco de dados. Então, connection.close. Vamos adicionar 2 dados. Adicionar. Vamos colocar o meu nome, Gabriel, e a idade, por 18 anos. Ctrl C, Ctrl V. Mais uma outra linha. Vamos colocar Amanda, 20 anos. Então, adicionamos 2 dados. Depois, vamos ler esses dados. Ler. Vamos ver como que isso aqui vai funcionar. Run. Olha lá. Dados adicionados novamente. Ele executou 2 vezes. Está certo. Depois, nova leitura. Fez uma leitura. Mostrou para nós, então, o código, o nome da pessoa e a idade. Muito bem, vamos deletar e fazer uma nova leitura. Então, se eu deixar dessa forma, ele vai adicionar esses mesmos dados na tabela. Eu vou mudar o nome só para a gente verificar, tá? Então, aqui eu vou colocar algumas frutas. Então, maçã e pera. Não é um bom exemplo porque a tabela aqui é de pessoas, né? Mas eu acho que vai dar para você entender aqui. Vou colocar 5 e 2. Então, ele vai adicionar maçã, 5 e adicionar pera 2. Vai fazer a leitura, depois a gente vai querer apagar o primeiro dado. O primeiro dado foi o meu nome lá. Então vamos vir aqui e deletar o primeiro item. E depois vamos fazer a leitura novamente. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Beleza. Então adicionou os dados novamente. Olha lá, lembra da primeira vez que a gente executou o comando? Gabriel, depois Amanda. Aí ele adicionou aqui embaixo novamente, ó, maçã, pera. Executei o comando de linha deletada, deletou a linha e fiz uma nova leitura. Olha lá, apagou o primeiro dado que a gente adicionou, viu só? Beleza, agora vamos fazer isso aqui novamente e utilizar o comando de atualizar, que é só o que faltou para apresentar. Vamos ler a tabela, atualizar o dado 2, atualizar, recebe como parâmetro o código, preciso definir um nome, colocar teste e a idade, colocar um valor alto, 250, pois faço a leitura novamente. Olha só, nova leitura, o dado da linha 2 é Amanda, 20 anos. Atualizo os dados, pois faço uma nova leitura. Então, como eu atualizei os dados, agora a posição 2 é teste e tem 250 aqui de valor. Viu só como é fácil e simples? Agora você já aprendeu a fazer os comandos básicos em Python com SQL. Na próxima aula, a gente vai colocar uma interface gráfica nessa aplicação. Beleza, eu espero que você tenha entendido e aprendido. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.